O trono trema. Charles transfere poder a William nas sombras. Camila explode de fúria. Londres. Uma onda de comoção se espalha pelo Reino Unido, abalando os alicerces da monarquia, que se acreditava inabalável. Os rumores, que antes eram sussurros mal audíveis nos vastos corredores do Palácio de Buckingham, agora irromperam em uma tempestade de notícias, revelando uma verdade chocante. Disse que o rei Charles III secretamente transferiu o poder ao príncipe William, seu filho mais velho, um movimento sem precedentes que provocou uma reação vulcânica da rainha Camila. Tudo começou com pequenos sinais. Um compromisso perdido aqui, uma aparição cancelada ali. Depois vieram as ausências sutis, o olhar distante nos olhos do rei Charles e a forma como ele parecia hesitar ao cumprir até mesmo as responsabilidades reais mais básicas. Para o mundo exterior, tudo ainda parecia impecável. Mas, por trás das cortinas de veludo, algo enorme estava acontecendo. Um segredo guardado por meses. Agora, após meses de conjecturas e silêncio cuidadosamente mantido, a verdade está começando a emergir. Segundo inúmeras fontes da realeza, o rei Charles tomou uma decisão privada, mas sísmica, que mudará permanentemente o curso da monarquia. Em uma conferência clandestina com conselheiros-chave e, crucialmente, com o príncipe William, Charles supostamente nomeou seu filho mais velho como o próximo rei de fato. Não em anos, mas em breve. Não apenas em teoria, não apenas em nome. Um documento secreto de protocolo real, que escapa à lenta engrenagem da tradição, revelou que este não foi um endosso vago ou um empurrão casual. Foi um ato intencional, um anúncio formal de que o príncipe William, e não Camila ou qualquer outra pessoa, é o futuro hoje. E esta decisão não era apenas sobre linhagem, era sobre legado, era sobre Diana. E então Camila descobriu. Segundo alguns, sua resposta foi imediata e vulcânica. Para uma dama que passou décadas abrindo caminho no círculo íntimo da realeza, antes de ser nomeada rainha consorte, esta escolha pareceu um tapa. Ela pensou que tinha tempo. Ela tinha certeza de que compartilharia o poder real. Mas em um único encontro privado, tudo foi apagado. Ainda não formalmente ou no papel, mas emocionalmente, abertamente e simbolicamente, a portas fechadas, ela teria gritado com Charles, acusado-o de deslealdade e até ameaçado ir embora. No entanto, ela não o fez porque entende que sair agora significa perder tudo. O que estamos vendo é mais do que uma simples briga familiar. É a desintegração gradual de uma monarquia presa entre velhas promessas e novas realidades. E no centro de tudo está uma sutil mudança de poder de um passado fragmentado para um futuro determinado por William e Kate. Esta é a história interna de um trono em crise, um casamento sob tensão e um príncipe que surge para cumprir seu destino. O trono ainda pode pertencer a Charles no papel, mas aos olhos do povo e talvez no coração do palácio, ele já foi entregue a William. E a reação de Camila disse tudo. Começou como uma reunião bastante comum, uma das várias reuniões privadas realizadas pelo rei Charles desde o início do ano. Mas esta foi diferente. Não se tratava de mudanças de política ou cerimônias protocolares. Tratava-se do futuro da coroa. Mais importante ainda, quem a levará adiante? Segundo fontes do palácio, a discussão ocorreu no estudo secreto de Clarence House, que é usado apenas para as reuniões mais importantes. As portas estavam fechadas, os telefones foram recolhidos e apenas um pequeno número de cortesãos seniores foi admitido. O arcebispo de Canterbury e Camila estavam ausentes, mas o príncipe William estava presente. Testemunhas descreveram o ambiente como sombrio, com Charles parecendo mais magro e exausto. Seus recentes problemas de saúde, embora nunca oficialmente divulgados, alimentaram especulações por meses. Ele faltou a vários compromissos reais, citando pequenas preocupações.
Embora colegas tenham confessado em particular que a situação pode ser mais grave, aqueles mais próximos a ele afirmam que ele realizou esta reunião para se preparar para o que está por vir. Então, veio o momento. Charles supostamente pegou em uma gaveta de mesa trancada e tirou um documento carmesim com o selo real e datado de apenas alguns dias antes. Dentro havia um papel com sua assinatura, um acordo de protocolo que declara claramente que o príncipe William será promovido a Executivo Soberano Sênior, Senior Sovereign Executive, uma designação que nunca foi usada antes, mas que tem um enorme peso simbólico. Simplificando, Charles designou William não apenas como sucessor, mas também como a voz ativa da monarquia, uma ponte entre reinados, um rei em espera, não em título, mas em autoridade. Esta decisão desvia-se do roteiro habitual. A monarquia geralmente não opera com tais arranjos de sucessão claros enquanto o soberano está vivo e bem. Geralmente o procedimento é automático após a morte. Mas Charles, talvez motivado por sua saúde debilitada ou pelo desejo de preservar seu legado, agiu independentemente. Ainda mais chocante, Camila foi excluída de todo o processo. A fúria vulcânica de Camila. Um terremoto de poder por trás das portas fechadas da realeza. Londres. O Palácio de Buckingham está sendo abalado por um terremoto interno, revelando profundas rachaduras na família real britânica após a decisão chocante do rei Charles III. A rainha Camila, a mulher que ascendeu ao trono após décadas de espera, agora enfrenta um doloroso golpe de poder ao descobrir que foi completamente excluída da reunião que selou o futuro da monarquia. Segundo todos os relatos, Camila soube da reunião secreta de segunda mão, por um colega que ignorava que ela não havia sido notificada. Quando ela confrontou Charles naquela noite, a resposta dele foi fria, distante e definitiva. Tinha que ser feito. Camila interpretou a exclusão como mais do que um insulto. Era uma mensagem clara e cruel. Sua influência estava sendo reduzida, seu papel diminuído. Ela pode ter o título de rainha consorte, mas não definirá o destino da monarquia. Não com William. Nunca. As ondas de choque se espalham pelo palácio. As repercussões dentro do palácio foram rápidas. Um membro da equipe declarou que Charles e Camila mantiveram um silêncio glacial por vários dias após o encontro. Ela se recusou a se juntar a ele para o café da manhã. Ela cancelou uma aparição em uma instituição de caridade real. Seus atendentes pessoais estariam pisando em ovos, sem saber como lidar com sua raiva latente. Enquanto isso, a reação do príncipe William foi mais reservada, embora não menos apaixonada. Segundo outros que estavam na sala, ele ficou imediatamente surpreso. Ele não esperava que seu pai fizesse tal pronunciamento, especialmente agora e tão cedo. William passou anos se preparando para o trono, acreditando que tinha muito tempo, anos, se não décadas. Mas naquele momento ficou claro que a transformação já havia começado. O que não foi dito aumenta a intensidade disso. Charles não identificou Camila como corregente. Ele não envolveu Harry. Ele não abriu o debate. Ele simplesmente entregou o futuro a William e observou-o mudar diante dele. A conferência pode ter ocorrido em segredo, mas seus efeitos podem ser sentidos em toda a monarquia. E para Camila, a mensagem é dolorosamente clara. O reinado que ela esperava pode terminar antes mesmo de começar. A coroa permanece na cabeça de Charles. Mas e seu poder? Isso já passou. A fúria de uma rainha traída. Camila nunca aceitou a humilhação gentilmente, especialmente depois de décadas lutando por um lugar na mesa real. E, de repente, após apenas um encontro privado, aquele lugar parecia ter sido arrancado de debaixo dela. Ela estava indignada, e isso é um eufemismo. Insiders do palácio usaram adjetivos mais duros como vulcânica, desequilibrada e angustiada. E possivelmente o mais aterrorizante de tudo, traída. Segundo várias pessoas próximas à rainha consorte, a reação de Camila à discussão privada de sucessão do rei Charles
foi rápida e explosiva. Ela marchou para o escritório dele e exigiu respostas. Ela não estava na agenda. Ela não bateu na porta. Ela simplesmente entrou e a porta bateu forte atrás dela. Ninguém sabe precisamente o que aconteceu naquela sala, mas os ajudantes relataram vozes altas, o som distinto de algo sendo atirado contra a parede e uma única frase gritada alto o suficiente para ecoar pelo corredor. "Você me prometeu mais do que a rainha." Para compreender a raiva de Camila, é preciso primeiro compreender sua estratégia de longo prazo. Esta não era uma dama que havia se casado com a realeza em sua juventude. Ela esperou. Ela enfrentou a humilhação de ser rotulada como a outra mulher e foi atacada na mídia. Ela viu Diana fascinar o mundo, mas ela levou seu tempo, convertendo gradualmente sua imagem de amante para companheira, esposa para rainha consorte. A portas fechadas, Camila pensava que sua elevação à rainha era mais do que simplesmente simbólica, era funcional. Ela havia assumido responsabilidades adicionais. Ela havia começado a comparecer gradualmente a briefings de alto nível, sentando-se em reuniões com autoridades da Commonwealth e até mesmo, segundo uma fonte, examinando os rascunhos dos discursos da rainha com Charles. Esta mulher não estava satisfeita com coroas cerimoniais. Ela sentia que estava desenvolvendo sua própria marca de poder brando. Então, quando ela percebeu que Charles havia nomeado William como o próximo soberano em exercício sem seu conhecimento ou consentimento, tudo desmoronou. Cada compromisso, reabilitação na mídia e sorriso público cuidadosamente produzido agora parecia inútil, porque o fato era inegável. Camila nunca seria rainha da maneira que desejava. A traição cortou fundo. Originalmente foi dito a ela, nas próprias palavras de Charles, que ela seria sua rocha, sua parceira no governo. Mas agora ela estava sendo removida da escolha mais crucial de todas, o futuro. E a raiva não terminou com Charles. Em particular, Camila começou a apontar o dedo. Ela supostamente acusou William de manipular o pai, retratando-o como muito ansioso para tomar a coroa. Alguns funcionários a ouviram especular se Kate o havia empurrado para isso. Outros alegaram que ela amaldiçoou o legado de Diana, chateada porque a falecida princesa ainda tinha mais poder na morte do que Camila jamais teve em vida. Quando Charles entregou a William o protocolo selado, declarando-o o novo governante em exercício em tudo, exceto no nome, a sala ficou em silêncio. William não falou. Ele não acenou com a cabeça. Ele não objetou. Ele apenas olhou para a pasta vermelha como se pesasse mais do que uma coroa jamais poderia. Para ele, sim. O príncipe William foi criado com a expectativa de que este momento chegaria. William enfrenta destino inesperado. O peso da coroa e o papel silencioso de Kate. Londres. Enquanto a fúria da rainha Camila agita os corredores do palácio de Buckingham, o príncipe William, inesperadamente designado como rei de fato, está enfrentando profundas lutas internas. Ninguém o informou que isso aconteceria hoje. Não assim, não enquanto seu pai estivesse vivo. Não quando seus filhos ainda eram bem pequenos. Por anos, William havia planejado teoricamente para o trono, mas sempre imaginou que a responsabilidade real estaria a décadas de distância. Seu senso de responsabilidade era forte, assim como seu desejo de salvaguardar a pouca privacidade que restava para sua família. Aceitar o cargo exigia abrir mão de qualquer senso de normalidade. A batalha silenciosa de William e a força inabalável de Kate. A portas fechadas, William aparentemente lutou contra o tempo. Ele respeitava os desejos de seu pai, mas não estava preparado para ser rei nas sombras, enquanto Charles usava a coroa. Ele estava preocupado com o fardo sobre seus filhos, como Harry reagiria e, acima de tudo, Camila. Ele sabia que esta ação a enfureceria e ele não queria ser a causa. E Kate? Kate estava pronta.
Aqueles próximos à princesa de Gales acreditam que ela viu a gravidade da situação e a abraçou com bravura. Ela não hesitou. Ela não recuou. Ela calmamente olhou para William e afirmou: "É para isso que estamos nos preparando." Diana esperava que isso acontecesse. Não era arrogância. Era claro. Kate discretamente assumiu a posição de rainha em espera desde o início de seu casamento. Ela estudou o sistema, construiu laços com o parlamento e a imprensa e sabia como projetar poder em silêncio. Ela sobreviveu ao assédio da imprensa marrom, lidou com as manchetes impulsionadas por Meghan e os olhares frios de Camila. Tudo sem nunca revelar o disfarce. Com William em uma encruzilhada, Kate se tornou sua âncora. Ela o lembrou de que isso não era sobre ambição, mas sobre legado, sobre impedir que a monarquia caísse em desordem, sobre respeitar a visão de Diana de um futuro real contemporâneo, carinhoso e inabalável. A jornada silenciosa ao trono. Após a fatídica reunião, William gradualmente começou a assumir tarefas maiores. Um briefing a portas fechadas com o primeiro-ministro. Uma visita à Academia Militar Real que não foi gravada. Uma mesa redonda econômica secreta com apenas uma câmera permitida. E mesmo essa imagem foi estritamente restrita a um seleto e confiável veículo de comunicação. William não estava exibindo poder. Ele estava praticando-o. Enquanto isso, Kate começou a se encontrar com altos funcionários da Royal Foundation para considerar responsabilidades adicionais em diplomacia, saúde mental infantil e campanhas ambientais. Ela até mesmo, aparentemente, pediu acesso aos escritos secretos da Rainha Elizabeth, um gesto sutil, mas revelador. A mensagem era clara. Ela estava pesquisando o passado, não por razões nostálgicas, mas para prontidão. Embora seus títulos legais não tivessem mudado, William e Kate começaram a se mover como monarcas. Seu ritmo, coerência e contenção lembravam os serviçais do palácio de outra era, de uma jovem Diana com um Charles emergente. No entanto, desta vez a parceria era mais forte. Desta vez, a mulher que acompanhava o herdeiro era mais do que um simples personagem coadjuvante. Ela representava o futuro. E naquele momento pacífico, William reconheceu algo profundo. Embora ele pudesse não se sentir preparado para liderar, Kate sempre esteve disposta a apoiá-lo, e isso fez toda a diferença. O sorriso que esconde a decepção de Camila. Em público, no entanto, Camila manteve seu disfarce. Poucos dias depois, ela compareceu a um jantar de caridade, parecendo perfeita e sorrindo para as câmeras. Mas a tensão era difícil de esconder. Ela cerrou a mandíbula, seus olhos se estreitaram, e a forma como ela ignorou as perguntas sobre o paradeiro de Charles. Dentro do palácio, assessores murmuram que a rainha consorte está desmoronando. Uma dama que pensou que finalmente havia conquistado seu lugar na história apenas para descobrir que era uma nota de rodapé. Camila talvez nunca admita, mas ela entende o que a discussão de sucessão significou. Charles escolheu seu legado e ela não está envolvida. Isso nunca foi planejado para ser tão público. A Guerra Fria reacende entre as duas mulheres mais poderosas da realeza. A fricção entre a rainha Camila e a princesa Catherine há muito tempo fervia sob a superfície. Sorrisos polidos em reuniões públicas, linguagem corporal rígida em fotos oficiais e a ocasional farpa passivo-agressiva sussurrada entre a equipe do palácio. No entanto, a Guerra Fria entre as duas mulheres mais poderosas da família real ressurgiu, e desta vez estava aparente. A indignação de Camila com Charles, designando William como o futuro governante, não era apenas sobre sucessão. Era tudo sobre prestígio, e ela apontou Kate Middleton como a fonte de sua fama em declínio. A máquina de mídia real tentou manter as aparências impecáveis, mas, a portas fechadas, as luvas foram retiradas. Camila, que já estava chateada por ter sido excluída da discussão de sucessão,
observou com surpresa o poder de Kate crescer virtualmente da noite para o dia. Em apenas algumas semanas, a princesa de Gales começou a participar de briefings de alto nível, antes reservados apenas para Charles e os principais cortesãos. Ela organizou encontros privados com dignitários internacionais, a realeza em crise, a fúria de Camila, a ascensão silenciosa de Kate e a solidão de Charles na tempestade. Londres. A velada luta pelo poder no Palácio de Buckingham atinge seu clímax. Enquanto a rainha Camila enfrenta uma humilhação pública, a princesa Kate consolida silenciosamente sua posição e o rei Charles III parece ser deixado sozinho em meio à tempestade real. A tensão se intensificou, transformando os corredores do poder em um campo de batalha de ambições e traições. A ascensão silenciosa de Kate. Um choque. Para Camila. Enquanto Camila ainda lutava com a notícia chocante de sua exclusão da reunião que selaria o futuro da monarquia, a princesa Kate foi concedida acesso a uma seção do cofre secreto de joias da rainha Elizabeth. Um sinal que, segundo fontes, era mais do que cerimonial. Era uma aprovação simbólica. Camila sentiu que as paredes estavam se fechando. Um membro da equipe relatou tê-la ouvido murmurar: "Essa garota está passando por todas as portas que eu tive que derrubar." Por sua vez, Kate manteve publicamente a elegância, mas, em particular, ela não estava mais cedendo. Anos de obediência silenciosa haviam terminado. Seus dias de engolir fofocas, ignorar a sabotagem sutil de Camila e permanecer muda enquanto era comparada a Diana ficaram para trás. Esta era a nova Kate, ponderada, silenciosa e inabalável. A Guerra Fria reacende, o protocolo de assentos no banquete real. O momento que reacendeu a Guerra Fria em plena força foi o arranjo de assentos em um recente banquete de Estado no Castelo de Windsor. A disposição dos assentos gerou murmúrios muito antes do evento começar. Kate foi sentada imediatamente ao lado da esposa do primeiro-ministro visitante, enquanto Camila estava a 2 assentos de distância. Isso foi um óbvio desprezo para uma dama preocupada com a etiqueta. O palácio tentou minimizar como uma questão de logística, mas os observadores reais viram através disso. Camila também. Mais tarde naquela noite, Camila supostamente se aproximou de uma assistente de alto escalão, gritando: "Ela está tentando me tirar de cena! Isso não é um acidente!" O desespero de Camila, o triunfo silencioso de Kate. Nos dias seguintes, Camila fez uma série de aparições públicas, incluindo atividades de caridade, entrevistas e oportunidades de fotos com animais de estimação queridos. Ela sorriu amplamente, riu alto e até convidou crianças para o Palácio de Buckingham. No entanto, a mídia não mordeu a isca. A cobertura foi gentil, mas discreta. Enquanto isso, as manchetes sobre Kate diziam: "Princesa do povo, monarca moderna em espera e Kate assume enquanto Charles recua." O contraste era terrível. As frustrações de Camila finalmente explodiram. Um assistente real sênior ouviu um comentário particularmente furioso: "Esperei 40 anos por isso, e ela está recebendo tudo de bandeja porque Diana morreu jovem." Foi uma admissão devastadora, revelando anos de ciúme que haviam se enraizado, agora expostos, crus e sangrando. Kate não reagiu. Ela não precisava. Seu silêncio, por muito tempo confundido com aquiescência, havia se tornado sua arma mais poderosa. Ela permitiu que Camila gritasse, posasse e se irritasse. Enquanto isso, ela silenciosamente conquistou a confiança dos legisladores, o afeto popular e, o mais condenatório de tudo, a aprovação dos conselheiros mais próximos da falecida rainha. A Guerra Fria não era sobre tiaras ou capas de tabloides. Era sobre algo muito mais profundo. Quem determinaria o futuro da monarquia? E enquanto Camila ainda retinha o título de rainha, era óbvio para todos que prestavam atenção: Kate já havia garantido a coroa nos corações do povo. A solidão do rei Charles. Amor contra legado.
Apesar das manchetes, fofocas e divisões familiares, uma realidade agora assombra o palácio. O rei Charles está completamente sozinho. Ele senta no trono, mas não no centro da autoridade. Ele passa por corredores bonitos, mas nunca fala com ninguém sem roteiros planejados e cortesãos cuidadosamente selecionados. Desde a reunião confidencial de sucessão que selecionou William como seu sucessor de fato, o rei, antes determinado, tornou-se uma sombra de si mesmo. Segundo fontes do palácio, Charles tornou-se notavelmente mais recluso. As reuniões são mais curtas. As decisões são adiadas. Ele supostamente adiou vários eventos devido a um desejo de descanso. Mas insiders dizem que a verdade é mais profunda. Ele não está relaxando. Ele está contemplando. Porque a escolha de Charles de nomear William como o monarca em espera foi mais do que meramente política. Ele fez um sacrifício pessoal. Foi o dilema definitivo: amor versus legado. Camila havia se juntado a ele na insurreição, seu refúgio seguro durante a tempestade de Diana. Ele desafiou a igreja, a coroa e até a opinião pública para ficar com ela. E agora, décadas depois, ela sentava ao lado dele como rainha. Mas quando ela explodiu com a nomeação de William, repreendendo-o e acusando-o de traição, algo dentro de Charles se partiu. Ele não revidou, disse um assistente baixinho. Ele estava apenas lá, em silêncio, como se soubesse que ela não entenderia. O fato era que Charles havia aceitado algo que Camila não. Ele nunca seria capaz de superar o legado de Diana. Mais crucialmente, William estava preparado de maneiras que Charles nunca esteve. O povo o adorava. O governo o respeitava. Kate exemplificava a elegância, dignidade e gentileza de Diana. Charles apegou-se ao objetivo de redefinir seu reinado, suavizar a monarquia, curar suas cicatrizes e completar o que sua mãe havia começado. Mas, no fundo, ele percebeu que não tinha tempo. Não com sua saúde se deteriorando. Não quando o país está inquieto. Não com as controvérsias em torno de seu irmão Andrew e os ataques implacáveis de Meghan. Ele era um monarca que havia ficado sem pista. Assim, ele tomou a única decisão que pensou que lhe restava. Ele passou a tocha silenciosamente, informalmente, mas propositadamente. Ao fazer isso, ele se alienou da única mulher que acreditava que estaria ao seu lado até o fim. Após o surto de Camila, Charles fugiu. Ele começou a passar mais tempo no castelo de Balmoral. A família real britânica em profunda divisão. Charles sozinho na tempestade, William e Kate coroados no coração do povo. Londres. O Palácio de Buckingham afunda em uma crise de poder sem precedentes, onde o rei Charles III parece solitário em seu próprio reino, enquanto a rainha Camila se afunda em raiva, e o príncipe William e a princesa Kate estão silenciosamente construindo o futuro, conquistando o trono no coração da população. Uma revolução silenciosa está em andamento, redefinindo o destino de uma das monarquias mais antigas do mundo. A solidão do rei Charles, o choro silencioso. Por trás das portas de Balmoral. Desde a reunião confidencial de sucessão, o castelo de Balmoral, outrora o refúgio da rainha Elizabeth, e agora do rei Charles, tornou-se o santuário de um monarca solitário. Assessores afirmam que ele caminha sozinho pelos terrenos da propriedade, às vezes de manhã cedo, quando a grama ainda está orvalhada. Há menos telefonemas, menos visitantes, apenas silêncio e uma sensação crescente de que ele está esperando em vez de liderar. Alguns que o viram recentemente o descrevem como um homem emocionalmente exausto. Após uma conversa particular com o arcebispo de Canterbury, Charles teria chorado. Ele continuava dizendo que não queria falhar com o legado dela, lembrou uma testemunha, mas ninguém tinha certeza se ele se referia à sua mãe ou a Diana. Camila permanece em Londres, organizando eventos. O palácio avança, mas o rei mantém distância, distante da vida pública
distante de sua esposa. Ele está agora muito mais afastado de seu título, porque, independentemente de ele abdicar legalmente, uma coisa já é verdade. O rei Charles não representa mais o futuro. Ele serve como ponte, e sabe disso. A Revolução Silenciosa. William e Kate conquistam o trono no coração do povo. Enquanto as tensões fervem por trás dos muros do palácio, algo incomum está acontecendo além deles. Uma revolução silenciosa. Não com forcas e comícios, mas com pesquisas, manchetes e multidões crescentes. O público fez sua escolha, e ela não é mais puramente simbólica. Milhões de pessoas agora consideram o príncipe William e a princesa Catherine como o verdadeiro rei e a verdadeira rainha. Começou lentamente com um aumento na atividade nas redes sociais reais. Várias anedotas maravilhosas de William acalmando parentes tristes e Kate abraçando crianças. Então vieram os dados. Uma pesquisa nacional realizada poucos dias após a reunião confidencial de sucessão de Charles revelou que esmagadores 78% dos britânicos querem que William suba ao trono em 2 anos. O apoio a Kate é ainda maior. Enquanto isso, o índice de popularidade da rainha Camila caiu silenciosamente para sua posição mais baixa desde sua ascensão. Os colunistas de tabloides notaram. Depois vieram os comentaristas reais. Depois vieram os deputados. A onda subiu rapidamente. Logo, hashtags começaram a se espalhar como A King William Now, Catherine a Grande e de torne oficial. Para uma casa tradicional, o rugido da mudança era avassalador. William e Kate, sempre conscientes de sua imagem pública, não se vangloriaram. Eles não ofereceram entrevistas ou emitiram grandes pronunciamentos. Em vez disso, eles apareceram consistentemente, calorosamente e propositadamente. Durante uma recente visita ao país de Gales, o casal atraiu a maior participação real desde o jubileu de platina da rainha. Crianças carregavam cartazes desenhados à mão que diziam Nosso futuro rei e rainha. Um pregador local foi ouvido chamando Kate de a próxima Diana, mas mais forte. Mesmo os antimonarquistas mais radicais concordaram que a homenagem sincera de William aos soldados em um monumento de guerra próximo moveu a agulha. Mas provavelmente o evento mais comovente ocorreu em um hospital infantil de Londres. Kate chegou sem aviso, carregando livros, quebra-cabeças e cartões feitos à mão por seus filhos. Uma criança pequena chorou e murmurou: Você é minha princesa. As fotografias viralizaram por sua honestidade, não por sua grandeza. Ela se ajoelhou ao lado das camas, lembrou os nomes de todos e permaneceu muito além de sua hora marcada. Naquela noite, a hashtag número Queen Kate virou tendência em toda a Europa. A voz do parlamento. A pressão pela transferência de poder. Fontes internas acreditam que até mesmo o parlamento notou. Vários membros supostamente iniciaram conversas informais sobre a aceleração da transferência, principalmente se a saúde de Charles continuar a se deteriorar, embora nenhuma ação formal tenha sido tomada. Um deputado sênior foi citado extraoficialmente dizendo: A escrita está na parede. O país já seguiu em frente, mesmo que o palácio não tenha. E durante tudo isso, William e Kate mantêm uma frente unificada. Seu ritmo é sem esforço, sua devoção é real. Eles mantêm a calma em ocasiões oficiais. Em casa, eles mantêm seus filhos seguros do caos. É mais do que apenas ótica. É sobre exemplos. Camila cria estresse, enquanto Kate traz tranquilidade. Onde Charles causa hesitação, William causa comprometimento. Talvez seja por isso que o público os recebeu com tanta força. Porque em um mundo repleto de instabilidade, controvérsia e dor, William e Kate permanecem sólidos, com os pés no chão e esperançosos. Eles não estão atrás da coroa. Eles estão conquistando-a. E a cada aperto de mão, sorriso e visita,
As pessoas não estão mais simplesmente desejando a mudança, elas estão exigindo-a. O peso da monarquia já mudou, mesmo que o rei Charles continue a usar a coroa, não por uma cerimônia espetacular ou um pronunciamento transmitido, mas por meio de ações modestas, sentimento popular e um instinto real que séculos de história não podem negar. Charles escolheu mais do que simplesmente um herdeiro quando nomeou o príncipe William como o futuro da monarquia. Ele fez uma declaração. O momento da transformação chegou. A indignação de Camila apenas reforçou o que muitos já suspeitavam, que por trás da aparência de unidade real, velhos desejos colidiram com uma nova realidade. Realeza britânica. Camila furiosa. William e Kate. Acendem no coração do povo. A coroa muda por dentro. Londres. A batalha interna na família real britânica está chegando ao fim, não com cerimônias grandiosas, mas com mudanças silenciosas no sentimento popular. Enquanto a rainha Camila ainda lida com sua fúria pessoal e o rei Charles III se retira cada vez mais para a solidão, o príncipe William e a princesa Kate estão discretamente emergindo, afirmando sua posição como os verdadeiros herdeiros do trono, não apenas no nome, mas nos corações do público. A fúria dolorosa de Camila. Uma posição perdida. A indignação da rainha Camila não é uma raiva comum. É uma fúria pessoal, emocional e, para alguns, dolorosamente honesta. Por décadas, ela acreditou ter conquistado seu lugar no topo da realeza. No entanto, aos olhos do povo e cada vez mais dentro do palácio, essa posição agora pertence a outra pessoa. Enquanto Camila continua a protestar e Charles se retrai para sua própria bolha, William e Kate se levantam, não com pompa, mas com propósito. Cada passo deles agora parece intencional, real e calculado. Eles não estão disputando o poder. Eles estão preparados para isso juntos, calmamente, com elegância. O futuro da monarquia. A confiança do povo. Isso é exatamente o que a monarquia exige. E talvez pela primeira vez em uma geração, é precisamente o que o povo quer. Porque não se trata mais apenas de linhagens de sangue. É sobre confiança. E o povo confia em William. Eles adoram Kate. Eles veem os ecos de Diana, a sabedoria da falecida rainha e uma imagem incrível da monarquia neles. Assim, enquanto o rei Charles se retira discretamente e a rainha Camila enfrenta o declínio dos holofotes, o futuro avança firmemente. A coroa falou. O povo respondeu. E a história já está fazendo anotações. O rei ainda pode sentar no trono. No entanto, o mundo já percebe seu filho como o governante.